aqui. Bom, página 49 do nosso livro-texto, que eu venho utilizando regularmente, número 52. Pessoal, o 52 é simples, tá? É o seguinte, ele dá para a gente uma função aqui. Eu vou fazer isso aqui com mais calma, os demais eu faço de maneira mais rápida. Ele dá para a gente essa função aqui, 3x menos 2, se x, maior que 1, se x maior que 1, depois 2 se x igual a 1, e 4x mais 1 se x menor que 1. Então, ele traz para a gente essa expressão aqui, né? Essa função, ela é uma função dividida em 3 partes, mas é uma função, só tem uma divisão entre as partes aí. Então, o que acontece? Ele pergunta para a gente, na letra A, quem que é o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Depois, pergunta para a gente, na letra B, o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Depois, pergunta para a gente, na letra C, o limite de f de x quando x tende a 1. No caso, seria o limite bilateral. Eu vou colocar um adendo aqui, pessoal. Esse adendo que eu me refiro aqui seria a letra D, perguntando quem que é o f de 1. Ele não coloca isso, eu estou colocando como sendo um extra aqui. Então, vamos lá. Para x tendendo a 1 pela direita, são valores o quê? Maiores. Valores maiores é essa funçãozinha aqui. Ó, x maior que 1, eu utilizo essa expressão que está aqui. Então, basicamente, o que eu faço? Substituo e resolvo a conta. 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 2 é 1. Agora, x tendendo a 1 pela esquerda, lembra que esse menos aqui não significa valores negativos, necessariamente, e sim valores menores. Então, valores menores que 1 é dado por essa expressão aqui. Então, fica 4 vezes 1 mais 1. Dá 4 mais 1, que é 5. Perceba, então, que os dois valores são diferentes. Se os dois valores são diferentes, o limite bilateral aqui ele não vai existir. Então, você infere esse valor aqui a partir dos valores dos limites laterais. Você consegue inferir esse valor aqui. E o f de 1 é o valor de x, é o valor de f de x quando x vale 1. Se x vale 1, de acordo com a expressão, o f de 1 então vale 2. Alguma dúvida aqui, pessoal, que vocês queiram perguntar? Ou não? Bem fácil, nessa parte que ela é bem tranquila. Bom, vamos fazer então o número 53. O 53, pessoal, eu vou dar uma agilizada aqui, eu não vou escrever a função, vou só colocar letra A, letra B, letra C e letra D, para você ter uma noção do que eu estou fazendo aqui. Ó, a letra A pede o limite quando x tende a menos 1 pela direita, né? Que são valores positivos, de f de x. Então, menos 1 pela direita, tem que lembrar o seguinte, que são valores que maiores que menos 1. O que é maior que menos 1, se você olhar o exercício aí, é a expressão 3 menos 2x. Então, eu coloco 3 menos 2 vezes menos 1. Então, dá 3 o quê? Mais 2. Logo, essa conta dá 5. A letra B é o limite quando o x tende a menos 1, só que agora é pela esquerda. Então, tendendo a menos 1 pela esquerda, são valores menores. Para valores menores, a conta é essa, é 4 menos x. Como o x vale menos 1, fica 4 menos menos 1. Que dá mais 1, logo essa conta dá 5. Moral da história, esses dois valores aqui são iguais. Se eles são iguais, o limite bilateral também vai ser igual a eles. Então, você analisa, como aqui é 5, aqui também vai ser 5. E o último valor que eu coloco como sendo o valor extra, né? O f de menos 1. Percebam só que ele não tem a parte do menos 1 separada. Só que em cima ele está maior ou igual. Como ele está maior ou igual em cima, em particular pode ser igual. Então, eu vou usar a expressão de cima, que é maior ou igual. Então, fica 3 menos 2 vezes menos 1.
e dá 5 também. A conclusão imediata que eu chego aqui, pessoal, é que essa função vai ser contínua. Por quê? Porque os limites bilaterais são iguais, o que implica em dizer que o limite bilateral vai ser igual, né? Os laterais são iguais, logo o bilateral vai ser igual, e o valor da função calculado no menos 1 também é igual. Logo, você tem uma função contínua nesse ponto menos 1 aqui. Tranquilo, pessoal, essas coisas que eu estou falando aqui? De boa? Vamos lá. Bom, próxima conta aqui então, questão 54. A questão 54 é o seguinte, eu tenho aqui um f de x. Não era para ter escrito, já que eu escrevi, eu vou finalizar. Conta essa continha aqui, pessoal, e faz algumas perguntas acerca dela, né? Aí, no caso, a primeira pergunta que ele faz aqui para a gente, que é a letra A, é o limite dessa função aqui, quando x tende, no caso, a 3 pela direita. Depois, né, na sequência, o limite dessa função aqui, quando x tende a 3 pela esquerda. Depois pergunta quem que é o limite bilateral. E, por fim, né, eu coloco aquele anexo aqui, eu vou calcular o f de 3 também com vocês. Então, nesse caso, ó, quando x tende a 3 pela direita, lembra que são valores o quê? Maiores, não necessariamente positivos, mas nesse caso são positivos também. Então, no caso, vai cair nessa expressão aqui, porque aqui o x é maior ou igual a 3, então fica 2x menos 5. Fica 2 vezes 3 menos 5, dá 6 menos 5, logo essa conta vai dar 1. Continuando. Agora, tendendo a 3 pela esquerda, são valores o quê? Menores. É essa aqui. 4 menos 5 vezes 3 dá menos 11, então. Moral da história, esse valor e esse aqui são o quê? São iguais. Logo, esse limite aqui, ele não vai existir. Porque eles são... Desculpa, falei bobagem. Ó. Esse valor e esse aqui são diferentes. Como eles são diferentes, esse aqui não vai existir. Ok, sem problema nenhum. E agora, o f de 3, eu utilizo a primeira função, que é essa aqui. Por quê? Porque aqui é x maior ou igual a 3. Maior ou igual, em particular, vale para o igual. Logo, esse valor aqui dá 1. Está tudo resolvido aí. Tá? 54 é isso. Vamos passar para o 55. 55, então, pessoal, vamos lá. Aqui vou ter um f de x igual a 1 menos x ao quadrado, se x menor que 2, 0, se x igual a 2, e x menos 1, se x maior que 2. Letra A, calcular o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. Letra B, o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Letra C, calcular o limite bilateral. E letra D, calcular, no caso, o f de 2. Essa aqui é a continha. Tá bom? Vamos lá. Então, para x tendendo a 2 pela direita, pela direita são valores o quê? Maiores. Valores maiores é essa expressão aqui, x maior que 2. Se x, né, faltou botar o x. Se x maior que 2. Então, aqui fica assim, fica 2 menos 1, que vai dar 1 mesmo. Aqui, para x tendendo a 2 pela esquerda, são valores menores. Aí vai cair nessa expressão aqui. Lembra que nesse caso aqui, o menos aqui não faz parte da potência. Então, quando eu for elevar isso aqui ao quadrado, eu elevo só o 2 e não o menos. Então, fica o menos 4, que é
menos 3. São diferentes. Esse aqui não vai existir. E o f de 2, quando x vale 2, de acordo com a expressão, a continha dá zero. Está aqui. Legal? Tranquilo? Todo mundo aí? Vamos lá. Penúltimo. A penúltima aqui é o seguinte, pessoal. Vou ter aqui um f de x igual a 1x ao quadrado menos 3x mais 2, se x menor ou igual a 3, e um 8 menos 2x, se x maior que 3. Esquema, né? Mesma dinâmica aqui. Aqui o x tendendo a 3 pela direita. Depois, letra B, o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda. Depois, o limite bilateral. E, por fim, aqui o f de 3. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Quando x tende a 3 pela direita, são valores maiores. Valores maiores está aqui, ó. Essa expressão aqui. Então, fica 8 menos 2 vezes 3. 8 menos 6, que dá, então, 2. Tá? Agora, x tendendo a 3 pela esquerda, é essa expressão aqui, ó, pela esquerda. Então, fica 3 ao quadrado, 3 vezes 3, mais 2. No lugar do x, eu coloco 3. Por quê? Isso é para valor menor, então é pela esquerda. Aí, vou fazer essa continha aqui. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3 dá 9, mais 2. Logo, essa conta é 2 mesmo. Agora, x tendendo a 3, pessoal. Opa, os valores são iguais. De imediato, ó, dá 2. E o f de 3, muito embora já tenha feito, mas eu quero pegar e comentar sobre isso, vai valer aqui, porque para x menor ou igual, em particular, vale para igual. Então, essa expressão aqui que eu utilizo. Fica 3 ao quadrado, 3 vezes 3, mais 2. Que dá, então, 9. Menos 9 mais 2, que dá, então, 2. Moral da história. Esses dois valores aqui dos limites laterais são iguais. Logo, o limite bilateral também é igual. E como o valor de f calculado em 3 é igual, a gente pode inferir que a função vai ser contínua. Por fim, questão 57. Vamos lá. A questão 57 é o seguinte, eu tenho um f de x aqui, menos 3x menos 1, se x, né? Menor que 2, aqui se x igual a 2, e aqui maior que 2. Mesma história. Limite de f de x, quando x tende a 2. Pela direita, depois pela esquerda. Depois aqui o limite, né? Bilateral. E por fim aqui o f de 2. Essa continha aqui. Então, primeiramente, pessoal, para x tendendo a 2 pela direita, são valores maiores. Valores maiores é essa expressão que eu utilizo aqui. Fica menos 2 ao quadrado, 6 vezes 2, menos 7. 2 ao quadrado é 4, então fica menos 4, mais 12, menos 7. Se você somar menos 4 com menos 7, dá menos 11. Menos 11 mais 12 é 1. Então, esse primeiro valor aqui é 1. Depois, tendendo a 2 pela esquerda, ó, valores menores, tá aqui. Dois ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8. Menos 6, menos 1. Então, aqui também vai dar 1, ó, coincidentemente. Esses dois são iguais, logo o limite bilateral também vai ser igual a 1. O f de 2 foi definido aqui em cima, ele vale 1 também.
Então, novamente, essa função aqui é contínua. Pessoal, essa era a correção que eu tinha que fazer com vocês das atividades que eu havia passado, né? Já corrigimos, então. Aí eu vou começar nesse momento, então, a nossa última matéria, que é analisar o limite quando o x tende a mais infinito e quando o x tende a menos infinito, limite no infinito. Eu vou direto para o teorema, pessoal, porque eu acho que a gente ganha tempo com isso. Vamos lá, então. Pessoal, olha só, o que são limites infinitos e limites no infinito? Quando você fala limites infinitos, é que quando a solução dá um valor infinito, ou para mais infinito, ou para menos infinito. Eu vou falar para vocês passar um teorema aqui, e vou seguir a nossa explicação de acordo com o teorema, que fica mais fácil para entender. Teorema. Depois a gente pega e faz um desenho, tá? A gente pode explicar um pouco melhor. Vamos lá, então. Teorema. Sejam f e g funções tais que o limite de f de x é igual a c, quando x tende a A é igual a um c, diferente de zero, e o limite de g de x é igual a zero quando x tende a C. Quando x tende a A, desculpe. Então, pessoal, esse caso aqui, ele vem para finalizar as hipóteses que eu passei para vocês logo lá no primeiro exemplo. Quando eu trabalhei com vocês limite, eu trabalhei no caso em que quando você fazia o x tender a algum valor, dava zero em cima e dava zero embaixo. Aqui é o caso em que vai dar zero embaixo no denominador, mas o numerador não vai ser zero. Percebam, é o limite de f de x quando x é igual a c, que é diferente de zero, e o limite de g de x é igual a zero. Vou analisar qual vai ser o comportamento disso aqui, de acordo com o teorema, e explicando para vocês por que é assim. A primeira parte do teorema é o seguinte, fala que o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a A, lembra, o numerador é zero e o denominador, aliás, o numerador não é zero e o denominador é zero para x igual a A. Então, isso aqui vai ser igual a mais infinito. Se f de x sobre g de x for maior do que zero quando x estiver próximo de A, e a segunda parte do teorema é a seguinte, quer ver? Que o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a A, vai ser igual a menos infinito se f de x sobre g de x for menor que zero quando x está próximo de A. Pessoal, essa continha aqui. Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, tá? Só um minuto aqui. Espera aí. Aqui, eu queria clicar. Isso. Perfeito.
Continuando então. Vocês lembram da aula passada? Eu comentei com vocês sobre duas funções. Uma função chama de função borboleta e a outra função chama de função vulcão. Aqueles dois exemplos lá, eles assim, explicam bem ou mostram bem o que significa esse teorema aqui. Eu vou remeter aqueles dois exemplos lá, vou refazer aqui os dois desenhos e vou explicar para vocês, a partir daqueles dois exemplos, por que o teorema funciona. Tá? A ideia é o seguinte. Deixa eu pegar aqui como sendo exemplo, então. Eu trabalhei com vocês a função f de x igual 1 sobre x. E na aula passada, eu falei que o gráfico dessa função aqui lembra uma borboleta. Okay? Falando dessa maneira que você nunca mais esquece o formato do gráfico dela. Seria isso aqui. Esse gráfico aqui ele tem essa estética aqui. Ó. Tem uma estética. Né? Tem, no caso, um ramo aqui. E tem outro ramo simétrico, aquele de cima aqui para baixo. Lembra que ele vai se aproximando aqui do eixo x, sem nunca encontrar. E vai se aproximando aqui do eixo y também, sem nunca encontrar. Eu falei para vocês que tanto o eixo x quanto o eixo y aqui são chamados de assíntotas. Agora sim, se eu pedir para calcular aqui ó, o limite de f de x, onde f de x é 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, fica muito fácil você observar aqui o seguinte, pessoal, ó, que essa função aqui, ela está pela direita, no caso, né, a parte positiva aqui, ela está crescendo toda a vida. Se ela cresce toda a vida, de fato, ela vai para mais infinito. Se você fizer agora uma analogia com o nosso teorema, deixa eu colocar aqui para que dê para enxergar, quer ver? Aqui. Olha só, no nosso teorema, quem é que faz a vez da função f de x? Alguém se manifesta aí? Ó, no nosso teorema, quem é que faz a vez da função f de x? Se você observar aqui, fica fácil para identificar. Alguém, pessoal? Ninguém? Então eu explico. Ó. Se você observar no nosso teorema, quem faz a função da vez, quem faz a vez da função f de x é o número 1. O número 1, ele nunca vai ser negativo e nunca vai ser zero. No caso, nossa função f de x, nesse exemplo aqui, é a função f de x igual a 1, que é uma função constante. Agora, a nossa função g de x é, no caso, x. Então, se você fizer uma analogia com o exemplo, esse 1 aqui seria o f de x e esse x aqui seria o g de x. Se você se aproximar do zero aqui, pela direita, quer dizer, você pode se aproximar do zero tanto quanto você queira aqui pela direita, certo? Que aqui você vai ter valores sempre positivos. Tá? Quanto mais próximo do zero, maior vai ser o valor. Então, cai exatamente aqui. Ó. Se f de x, o limite de f de x sobre g de x vai ser mais infinito se o f de x sobre g de x for o quê? Maior que zero, quando o x tender a A. Nesse caso, tendendo a A pela direita. Deu mais infinito. Se você agora analisar a recíproca dela, por exemplo, o limite de f de x, quando o x tender a zero pela esquerda são valores o quê? Menores que zero. O nosso número 1 aqui é sempre positivo. Se você pegar agora um valor aqui menor que zero, vai dar o quê? 1 sobre x. Vai dar um valor negativo. Então, vai cair exatamente nessa condição aqui. Ó. Próximo do zero pela esquerda, o valor é o quê? É negativo. Logo, essa função vai para menos infinito. Certo? Eu vou colocar isso aqui como sendo exemplo 1. Eu vou pegar alguns exemplos que você não sabe direito como é o gráfico, ou pelo menos não sabe de imediato como é que é o gráfico, mas essa análise também funciona nos casos em que você não sabe de imediato como é que é o gráfico. Vamos pegar outros exemplos aqui. Vou colocar como sendo... Deixa eu olhar o número do exemplo aqui, que fica mais fácil para entender. Ok. Vamos pegar o primeiro caso aqui, quer ver? Seria no caso o número 69. É um exercício resolvido da página 60 do nosso livro-texto. Ele pergunta para a gente
o seguinte, quem que é o limite da função 3x mais 2 sobre x menos 1. Na verdade, página 60, isso aqui está adaptado, tá? Não está exatamente igual está no livro, não. Eu mudei ele um pouco. Quando x tende a 1 pela direita, primeiramente. Pessoal, tem duas possibilidades. Por quê? Sempre que o numerador for um número não nulo e o denominador ficar nulo, ou dá mais infinito ou dá menos infinito. É aí que eu vou explicar para vocês como é que você deduz para onde é que isso aqui vai. Então, primeiramente, pega exatamente o número 1. Pega o número 1. Se eu colocar o número 1 aqui, quanto que é 3 vezes 1? É 3. Eu vou escrever aqui em cima a lápis para que ninguém esqueça. Ó, 3 vezes 1, pegando esse 1 e substituindo aqui, é 3 mais 2. Bom, 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 2 é 5. Eu posso colocar esse 1 aqui no denominador, aqui embaixo? Colocar o próprio 1? Alguém, pessoal? Vocês acham que eu posso colocar esse número 1 aqui no denominador direto, assim? Não, Não? Por que não, Alan? Porque não. Vai dar zero. Zero dá como não existe. exatamente. Então, você não pode colocar o 1, porque dá zero. Então, eu vou colocar um valor próximo do 1. Bota um valor próximo do 1. Por exemplo, 1.1. Se eu pegar o x igual a 1.1, fica 1.1 menos 1, próximo, porém, maior. Bom, isso aqui dá 0,1, que é positivo, né? Dá 0,1, que é positivo. Em cima, gente, deu 5. Embaixo deu 0,1. Se você tem um número positivo, divide por um número positivo, continua sendo positivo. Então, positivo com positivo vai dar positivo. Nesse contexto aqui de positivo com positivo dá positivo, significa então que a solução vai ser mais infinito. De onde é que eu estou tirando isso? Eu inventei? Não, eu não inventei. Tirei daqui, ó, desse primeiro item. Se você tiver f de x sobre g de x positivo, quando x for próximo do número a, logo essa conta que dá mais infinito. Se fosse negativo, daria menos infinito, próximo do número a. O que é próximo aqui para a gente? Próximo seria bem genérico, assim, não é preciso, né? Mas dá para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Próximo, quer dizer, pega o valor relativamente próximo do zero, no caso que foi o zero que eu tinha aqui. Vamos pegar um outro exemplo aqui, quer ver? Se você entender esses primeiros exemplos aqui, o resto vai a reboque. Vou colocar como sendo letra B o limite de 3x mais 2, quando x, sobre x menos 1, quando x tende a 1, só que agora pela esquerda. Vamos analisar o que vai acontecer aqui. Lembra o seguinte, pessoal, nesse caso aqui, em cima, como não vai dar zero, eu posso colocar o próprio número 1 mesmo aqui. Então, ficaria 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 2 é 5, que é positivo. Lembrando, eu não posso colocar o número 1 aqui embaixo, que ele dá zero. Então, vou pegar um valor próximo do 1, porém negativo. Um valor próximo do 1, porém negativo, pode ser quem? 0,9, por exemplo. Está bem próximo do 1. Desculpa, gente, falei uma bobagem aqui. Próximo do 1, não negativo. Próximo do 1, mesmo sendo positivo, não tem problema nenhum. Exemplo, o valor próximo do 1 aqui eu posso pegar, por exemplo, 0,9. Lembra que o valor aqui ele não tem que ser negativo, tem que ser um valor próximo. Conseguiram entender o que eu falei? Aqui eu peguei um valor próximo do 1, nesse caso que é positivo, não tem problema nenhum. Então esse menos aqui não significa negativo, significa um valor próximo, porém menor. Então se eu pego 0,9 aqui, menos 1, essa conta que dá menos 0,1. Dá menos 0,1. Nesse caso aqui, o que acontece? Você pode perceber o seguinte, que nesse caso aqui, o numerador é o quê? O numerador é positivo e o denominador é o quê? É negativo. Então, olha, mais com menos
dá menos. Nesse conceito aqui, essa conta vai dar, então, menos infinito. Entenderam essa ideia aqui, pessoal, todo mundo? Ou não? Entenderam? Vou fazer um outro exemplo aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo um outro exemplo aqui. Vou colocar exemplo 2. Vou colocar esse aqui como sendo exemplo 2. Vou colocar como sendo exemplo 3 agora. Vamos pegar o seguinte caso. Vamos pegar a função limite. Vou colocar assim, menos x mais 4 sobre x mais 2, quando x tende a menos 2. Pela direita. Depois, letra B. O limite de menos x mais 4 sobre x mais 2, quando x tender a menos 2, só que agora é pela esquerda. Vamos pensar nisso aqui, então, para ver o que acontece. Se você entender o primeiro, esse aqui vai ser muito similar. Então, primeiramente, o que eu faço? Pego esse menos 2 aqui. Perceba que eu não posso substituir no denominador, porque se eu substituir no denominador, ele dá zero. Mas no numerador eu posso, que não vai dar zero. Então, se eu pegar esse menos 2 e colocar aqui no x, fica menos 2 mais 4. Menos 2 dá 2. Então, fica 2 mais 4, que é 6. 6 é um número positivo. Agora, um valor, me diga então, pessoal, eu quero que vocês se manifestem aí. Me diga um valor próximo do menos 2, porém maior que ele. Perfeito, está ótimo. Só que não vou ser tão preciso assim não, Robson. Eu vou colocar, na verdade, menos 1,9. Menos 1,9, por ser negativo, ele é maior do que menos 2. Quando eu pegar e somar com isso aqui, então, vai ficar, no caso, 0,1. Certo? Então, percebam só. Nesse caso, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que esse 6 aqui, ele é positivo. Certo? Esse 0,1 aqui, ele é positivo também. Positivo com positivo vai dar positivo. Logo, essa conta aqui também vai para mais infinito. Tranquilo, pessoal? Entenderam isso? Por quê? Um valor maior que menos 2, porém, um valor maior que menos 2 pode ser, por exemplo, o menos 1,9. Substituindo aqui, menos 1,9 mais 2 dá o 0,1. Então, esse cara aqui foi positivo. Esse aqui também é positivo. Positivo que divide positivo dá um valor positivo. Nesse contexto aqui, o nosso positivo é o mais infinito. Lembra que eu tenho que utilizar isso aqui sempre que em cima for um número que não for zero e embaixo der zero. Agora, me diga então o valor aqui menor que menos 2. Valor menor que menos 2. Próximo a ele. Pode ser. Ou menos 2,1. A sua precisão está precisa demais. Pode ser um pouco menos. Aí, se eu fizer a seguinte conta, menos 2,1 mais 2 dá menos 0,1, que é um valor negativo. Lembra que aqui em cima eu posso colocar o próprio menos 2 mesmo. Então, fica menos 2 mais 4, que dá 2 mais 4, que é 6. Então, olha, positivo com negativo vai dar negativo. Nesse contexto aqui vai ficar, então, menos infinito. Quer dizer, então, que essa função, quando x tender a menos 2, pela esquerda ela vai para menos infinito. Legal, pessoal? Tranquilo isso aqui? Todo mundo? Conseguiram? Estão acompanhando? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Vou colocar como sendo exemplo 4.
Vamos colocar assim, limite de 1 menos x sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela direita e quando x tender a 2 pela esquerda também. E vamos analisar o que acontece aqui então. Nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Quando x tender a 2 pela direita, são valores maiores que 2. Ok. E aqui em cima vou colocar o próprio 2 mesmo, porque como não dá zero, 1 menos 2 dá menos 1. Aqui, substituindo esse 2 aqui nesse x aqui e efetuando a conta. Agora, o valor próximo do 2, porém maior que ele, pode ser o 2,1. Aí, substituindo o 2,1 aqui, e subtraindo 2, vai dar 0,1. Então, olha como é que funciona aqui no caso. Aqui é menos, aqui é mais. Menos com mais dá menos. Menos nesse contexto aqui te diz, então, que essa conta vai para menos infinito. Oh, meu Deus, espera aí. Isso aqui, dá menos infinito, então. Ficou péssimo, né? Ok, então. Aí, por sua vez aqui, pessoal, vamos analisar o que acontece aqui embaixo. Ó. Nesse caso aqui, o x está tendendo a 2 também, só que agora pela esquerda. Faço a mesma conta. Fica 1 menos 2, que dá menos 1. Agora, um valor próximo do 2, porém negativo, pode ser 1,9. Aí fica assim, 1,9 menos 2, que dá então menos 0,1. Olha só, aqui é negativo. Aqui também é negativo. Como os dois são negativos, menos que divide menos vai dar mais. Nesse caso aqui do mais é o mais infinito. Entendeu? Porque o primeiro aqui é negativo e o segundo aqui também. Menos com menos dá mais. Nesse contexto, significa que vai para mais infinito. Pessoal, a aula vai acabar agora, né, nesse primeiro momento. Então, vamos dar aquele intervalo de 5 minutos. 8h15, eu retorno com vocês. A gente faz a segunda parte, então. Então, até daqui a 5 minutos.